Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui, vem aqui, tem um menininho querendo falar oi com vocês também, olha aqui. Eu sou o Frederico. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma correção. Eu sou a professora Kézia Botelho e nós vamos fazer hoje a correção da semana 3 do PET volume 3 de História. Vamos lá? Tem gente pedindo colo aqui, ó. A semana 3 de vocês trouxe o seguinte tema: o Império em Caricaturas, parte 1. Então aqui nós vamos ver charge. E eu até destaquei aqui para vocês lembrarem o que é uma charge. Vamos lá? Charge é um gênero textual que usa o desenho para fazer críticas a algum acontecimento daquela época por meio de humor. Para entender uma charge, é necessário conhecer o contexto histórico em que foi feita, ou seja, o que estava acontecendo naquele momento, naquela sociedade específica. Então, nós vamos ver aqui duas charges que foram trazidas pelo PET para a gente estar interpretando e fazendo as atividades. Vamos lá, então? Analise as charges seguintes, criadas durante o Império de Dom Pedro II e publicadas em jornais da época. Charge Carrossel Partidário. Eu vou ler a transcrição da imagem e vocês prestem atenção na ilustração. O caricaturista desenhou Dom Pedro II como o eixo de um carrossel, no qual giravam os cavalinhos. Na barra do vestido da dama no cavalinho, lê-se Partido Liberal. Em oposição, o homem da charge representa o Partido Conservador. Quem gira o carrossel é uma idosa, cujo vestido está escrito diplomacia. Tal como um carrossel, os partidos políticos giravam, isto é, revezavam-se no poder ao redor de Dom Pedro II, que era o eixo central. E, de acordo com o ritmo da diplomacia imperial, uma velha conhecida, maliciosa e espertalhona. A diplomacia se limitava a uma troca de favores e de distribuição de títulos, cargos e pensões. Então, essa charge critica o modo como o imperador Dom Pedro II revezava os partidos políticos liberal e conservador no poder e que acusavam-no de ser um imperador muito do espertalhão que queria fazer a vontade dos dois partidos. E então ele ficava ali girando esse carrossel, né? Ora ele colocava alguns de um partido, ora de outros partidos, e assim ficava bom para todo mundo. Vamos aqui então para as questões. Quem é o homem representado no eixo do carrossel e qual a sua importância no que diz respeito ao equilíbrio político da época? Editei aqui agora, porque agora que eu vi que eu só tinha respondido a primeira pergunta, que eu não tinha respondido a outra. Mas vamos lá. Quem é o homem representado no eixo do carrossel? Dom Pedro II. Qual a sua importância no que diz respeito ao equilíbrio político da época? Ele tentava equilibrar a política entre os partidos conservador e liberal. 2. O que essa charge revela sobre os partidos políticos durante o segundo reinado, que foi de 1840 a 1889? O revezamento de poder dos partidos políticos, deixa eu consertar isso aqui, que agora eu estou vendo um erro de digitação, dos partidos políticos, ora conservador, ora liberal. 3. O desenhista representa a diplomacia como quem gira o carrossel. Qual a sua função no contexto do segundo reinado? Manter um convívio sadio entre os partidos, fazendo com que as particularidades e interesses de cada um sejam defendidos e representados. Manter as relações entre os diferentes equilibradas. Essa é a função da diplomacia. Na questão de Dom Pedro, de acordo com o texto aqui, essa diplomacia ela se limitava à troca de favores e de distribuição de títulos, cargos e pensões. Eu vou até acrescentar isso aqui. Beleza? Então, vamos aqui para a próxima questão. Charge balcão de negócios. Eu vou ler aqui a descrição da charge e vocês acompanhem a ilustração. Carregando sacos de dinheiro,
Clientes compram medalhas e títulos de nobreza que são expostas na vitrine atrás do balcão. O vendedor na charge é o primeiro-ministro, observado pelo imperador atrás dele. Aos pés deste, um indígena, um símbolo da nação brasileira, esconde o rosto entre as mãos. A charge possui a seguinte legenda: Pobre país, a corrupção alimenta a vaidade para dar vida ao patriotismo. A venda de comendas, títulos de nobreza, cargos políticos e pensões para políticos e seus filhos, feita sob a anuência do imperador, era uma forma de manipulação política e de aumentar as receitas do governo no segundo reinado. Para isso, não se obedeciam critérios de competência, mas o interesse em se obter vantagens materiais, fato que deixa a nação representada pelo indígena prostrada de vergonha. Então vamos para a questão número 1. De acordo com o texto acima, o que eram comendas no segundo reinado e como elas eram adquiridas? Então, comendas eram os títulos de nobreza, cargos políticos e pensões para políticos e seus filhos. Como elas eram adquiridas, não havia critério para escolher quem poderia ter um título, mas objetivava-se ter lucros e, no caso da charge, era através da compra. 2. Que ideias o chargista apresenta ao desenhar o indígena atrás do balcão escondendo o rosto? O indígena representa aí a nação, é o símbolo da nação brasileira, que sente vergonha dessas negociatas. E é isso, chegamos aí ao fim da semana 3. Eu fui completando aqui junto com vocês algumas coisas para a resposta ficar mais completa. Eu espero que tenha ajudado, tá bom? Então, se foi útil para você, curte, se inscreva, compartilha e eu te vejo na semana 4 do PET, né? Até a próxima.